Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa é a primeira aula efetiva sobre coerência textual, que, como nós dissemos na nossa aula introdutória, é a característica do texto relacionada à possibilidade de se estabelecer um sentido. Trata-se, então, de um atributo que faz com que o texto tenha sentido para o usuário. Um atributo, portanto, ligado à interpretabilidade e inteligibilidade de um texto. Vimos que tanto a coesão textual quanto a continuidade são recursos que muitas vezes favorecem a coerência textual, mas não são nem necessários nem suficientes. Há casos em que, mesmo sem haver a coesão, um texto pode ter sentido, desde que esse sentido possa ser identificado pelo receptor. E há casos também em que a própria ausência de continuidade dá um certo sentido ao texto. Nessa aula nós vamos abordar diferentes tipos de coerência textual. Mas antes disso vamos dizer que uma incoerência local não implica necessariamente que o texto como um todo seja incoerente. Segue um quadro. Vejam esse trecho da letra de música Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho. É comum que muitas pessoas ouçam essa frase isoladamente e achem uma besteira, já que a Arca de Noé flutuava, bem como o dirigível voava. Então é uma frase que isoladamente não tem coerência. Mas se nós formos ler a letra da música como um todo, veremos que essa frase, na verdade, está em sentido figurado, querendo dizer que o homem não vai muito longe com seus avanços tecnológicos, já que tais avanços ocorrem deixando uma parte da população em estado de opressão. Quem quiser conferir pode procurar a letra da música no Google. Mas o que estamos querendo mostrar é que uma incoerência local, ou seja, uma frase que não faça sentido dentro de um texto, muitas vezes vem acompanhada de uma coerência global. Ou seja, se lermos o texto como um todo, entenderemos o que se quis dizer com aquela frase. Agora, muitas vezes, o acúmulo de incoerências locais pode tornar o texto como um todo incoerente. Nesse ponto, entram as diversas formas de uma redação, em especial do Enem, perder pontos. Formas essas que nós abordamos até agora em videoaulas voltadas para a redação do Enem. Sendo que o principal assunto dessa videoaula são alguns tipos de coerência textual. O primeiro desses tipos é a coerência semântica, que diz respeito à relação de significados entre os elementos de um texto. Vejam alguns exemplos ao contrário. Na primeira frase, a incoerência está no fato de que, se a mula não tinha cabeça, também não tinha ventas. Na segunda frase, a incoerência está no fato de que o ser vivo que nós conhecemos como galinha não pode estar grávida, já que a procriação da espécie ocorre através do ato de se chocar ovos. Na terceira frase, a incoerência está no fato de que a espécie que nós conhecemos como pinguim, embora seja uma ave, não voa. Na quarta frase, a incoerência está no fato de que, se a vela já estava apagada, ela não pode ser novamente apagada. Outro tipo é a coerência sintática, que se relaciona com os termos sintáticos usados para se estabelecer o sentido do texto. Vejam alguns exemplos ao contrário. Na primeira frase, a incoerência está no fato de que, se alguém está doente, espera-se que essa pessoa não compareça ao trabalho, o que nos pede para usar uma conjunção explicativa ou até conclusiva, mas não uma conjunção adversativa. Na segunda frase, a incoerência está no fato de que
foi usado o pronome inadequado, já que o ser referido é masculino e o pronome usado é feminino. Na terceira frase, a incoerência está no fato de que, se Flávia adorou o presente, espera-se que ela esteja feliz, o que nos leva a pedir uma conjunção adversativa, não uma conjunção conclusiva. Na redação do Enem, a incoerência sintática pode levar o candidato a perder pontos nas competências 3 e 4. Outro tipo é a coerência estilística, que se relaciona com a escolha de elementos linguísticos pertencentes ao estilo de texto em uso. Vejam esse exemplo ao contrário. Se um repórter está na TV, não se espera que ele fale "era uma vez" como se estivesse narrando um conto de fadas. Na segunda frase, a incoerência está no fato de que, em se tratando de uma mensagem de pêsames, não se usa uma expressão pejorativa como "bater as botas". Outro exemplo de incoerência estilística pode ser visto nessa tirinha da série Calvin, do desenhista americano Bill Watterson. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. A incoerência está no fato de que, num diálogo entre mãe e filho, não se espera o uso de uma linguagem padrão, muito menos rebuscada como nessa tirinha. Bem, agora vamos falar sobre um ponto importante na redação do Enem. A incoerência estilística está entre os critérios de nota 0 na redação. Na nossa próxima videoaula, nós vamos abordar esses critérios, um dos quais é a incoerência estilística, que muitas vezes faz com que o aluno nem imagine que está zerando a nota. Outro tipo é a coerência pragmática, que se relaciona com um texto que é composto por uma sequência de atos de fala. Nesses casos, a sequência deve ser ordenada de modo a estabelecer as condições de tal situação comunicativa. Por exemplo, quando alguém faz um pedido, só vai haver coerência pragmática se o pedido for atendido ou for respondido com uma promessa, com uma jura, esclarecimento ou solicitação de esclarecimento, ou até mesmo uma recusa a atender tal pedido. Mas haverá incoerência pragmática se, ao invés de qualquer uma dessas atitudes, a reação for uma ameaça ou um comentário que não tenha qualquer relação com o pedido. Vejam esse exemplo ao contrário. Quando alguém pergunta as horas a outra pessoa, não é de se esperar que a reação seja um ato de rispidez. Bem, existem outros tipos de coerência textual, que por enquanto nós não vamos comentar. Vamos só entender uma coisa. Essa divisão de tipos de coerência não pode nos fazer esquecer que a coerência textual resulta de uma ação conjunta de vários fatores. Fatores esses que nós vamos abordar numa das nossas próximas aulas. Já estudamos entre as figuras de sintaxe a chamada silepse, que é a figura de linguagem que consiste em um erro gramatical justificado por motivos ideológicos. Ou, em outras palavras, a figura que faz o texto cometer uma incoerência sintática justificada por uma coerência ideológica. Bem, o assunto de coerência textual, pelo menos por enquanto, fica por aqui. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados.
Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E nós pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.